Olá, meu nome é Hugo Cristo e este é o podcast Psicologia Matemática. Se a psicologia matemática não existisse, talvez fosse necessário inventá-la. Existe uma pergunta que entretém matemáticos há bastante tempo. A matemática foi descoberta ou inventada? Se foi descoberta, tudo que existe, existiu e ainda existirá esconde estruturas matemáticas que aguardam pacientemente serem descobertas. As leis do cosmos, que governam a vida, o céu e as estrelas, teriam sido escritas na linguagem das linguagens, a matemática. Mas, se a matemática foi inventada, não há revelações a serem feitas. As leis matemáticas são produtos do intelecto humano, explicações provisórias e parciais que, no máximo, revelam a nossa perplexidade frente aos mistérios do cosmos e da vida. E quanto à psicologia matemática? Daniele Navarro é uma pesquisadora residente em Sydney, Austrália. Ela é uma das minhas principais referências em psicologia matemática, apesar de ter deixado a carreira acadêmica em 2021. Seu livro gratuito sobre aprendizagem estatística com a linguagem R é um clássico, com mais de 240 mil visualizações apenas em 2022. Mas a principal contribuição de Daniele para este episódio é um artigo publicado em 2021. O título do artigo foi a primeira frase deste episódio. Se a psicologia matemática não existisse, talvez fosse necessário inventá-la. A discussão de Navarro parece pender para o lado construtivista da questão descoberta versus invenção, o que me atrai bastante. O ponto de partida do artigo é o trabalho de Roger Shepard, cientista cognitivo norte-americano, falecido em 2022. Um dos trabalhos mais célebres de Shepard e de seus colaboradores é a série de experimentos de rotação mental de formas geométricas tridimensionais, iniciada no final dos anos 1960. É praticamente impossível folhear livros de psicologia cognitiva e não encontrar uma reprodução da tarefa utilizada por Shepard em seus experimentos. No entanto, no artigo de 2021, Daniele selecionou outro trabalho seminal de Shepard sobre a Lei Universal da Generalização, publicado em 1987. Para os ouvintes não iniciados em psicologia, cabe ressaltar que o problema da generalização é crucial para o estudo da cognição. Quando animais estabelecem relações entre um estímulo e uma situação, a associação entre eles não se restringe àquele episódio específico. Por exemplo, a associação entre um local e a disponibilidade de alimento, ou entre um som ou silhueta e um predador, não diz respeito a eventos singulares, mas a tipos ou classes de eventos. Situações futuras jamais serão exatamente iguais, de modo que precisamos explicar como o aprendizado sobre uma situação é generalizado para outra. A lei de Shepard, que governaria tal processo de generalização, cobre diferentes espécies, incluindo humanos, e contempla estímulos distintos, tais como visuais e sonoros. Os detalhes do restante do trabalho de Shepard podem ser hostis para os menos interessados em análises estatísticas, mas o que interessa é a estratégia do autor para formalizar a teoria. Respire fundo e vamos lá. Imagine que haveria um espaço para os estímulos com os quais nos deparamos no ambiente. Pense no espaço euclidiano, no espaço métrico ou no espaço sideral, aquele que for mais fácil para você. Haveria regiões nesse espaço em que as mesmas propriedades seriam preservadas. Coisas que se parecem com laranjas quanto a forma, cor, dimensões, textura, etc., provavelmente teriam o mesmo gosto. Experimentaríamos consequências similares para estímulos em regiões próximas. Quando o indivíduo se depara com um estímulo específico, ele precisa inferir qual é a região consequente, sua localização, forma e tamanho no espaço. Shepard demonstrou que a forma da função de generalização no espaço dos estímulos seria aproximadamente exponencial. E ele fez isso sem coletar novos dados empíricos. Utilizou dados existentes e se concentrou na formalização, teórica e matemática, dessa generalização. De modo curioso, a invenção de Shepard descobriu regularidades do cosmos. Talvez a oposição entre descobrir e inventar não faça sentido. De volta ao trabalho de Daniele, encontramos o argumento de que formalizações matemáticas são benéficas para a construção de teorias psicológicas.
Ela diz que a propriedade definidora da psicologia matemática seria a ênfase em descrições formais do comportamento e pensamento humanos. Isto significa manipular conjuntos de símbolos segundo regras explícitas. Essa tarefa se desenrolaria nos termos de especificações matemáticas abstratas ou por meio de modelos computacionais precisos. Outros pesquisadores podem reproduzir as manipulações com símbolos para verificar a validade dos argumentos apresentados. O que me atrai nessa ideia é a precisão oferecida pelas notações matemática e computacional. Não tenho nada contra o uso de linguagem verbal para expressar ideias científicas, muito pelo contrário. Há teorias belíssimas na psicologia, brilhantemente estruturadas por sentenças em linguagem verbal. A questão é que há outras linguagens capazes de expressar e comunicar ideias científicas. A matemática e a computação não são as únicas alternativas. Todos nós admiramos esquemas e mapas conceituais que são igualmente capazes de aumentar a precisão das ideias. Nas minhas andanças, tentando disseminar a palavra da psicologia matemática, encontro resistências variadas. Tem gente que alega que não consegue entender como números e equações podem ser utilizados para entender pessoas. Essa crítica diz mais sobre o abismo entre a matemática escolar e aquela que faz diferença nas práticas científicas do que sobre a inadequação dessa linguagem para os estudos nas humanidades. Eu fui exposto aos computadores muito cedo, antes dos 10 anos. Precisei concluir todos os níveis da minha formação acadêmica para redescobrir as contribuições da matemática e da computação para os meus problemas de pesquisa. E não estou falando de usar programas para analisar dados ou matemática para fazer cálculos. A computação é o terceiro pilar da ciência. Ela e a matemática são linguagens para pensar o cosmos. Este dilema todo me parece mais um resultado das divisões e bairrismos da academia. A verdade é que a competição acadêmica é muito grande. Então parece mais fácil manter cada um no seu quadrado. Não me venha com essas matemáticas para investigar as minhas pessoinhas. O negócio é que os fenômenos são complexos. Enquanto pesquisadores de uma facção, esquartejamos o fenômeno em busca do nosso pedacinho da explicação. Para mim, as lições de Roger Shepard e do trabalho genial de Daniele Navarro estão na superação do bairrismo. Temos diferentes linguagens para pensar os problemas que nos interessam. E se nenhuma servir, podemos inventar ou descobrir a próxima.